Meu nome é Lázaro Garcia, eu sou médico do Hospital da Santa Casa, chefe do serviço de hemodinâmica e responsável técnico pelo mesmo serviço. Nós temos uma história muito interessante, porque aqui nesta Santa Casa de Curitiba, na década de 80, 1981, em agosto, foi realizada a primeira angioplastia no Brasil e na América Latina. Quem realizou esse procedimento foi uma equipe de 2 pessoas responsáveis pelo serviço naquela época, que foi o Dr. Constantino Costantini e eu, Lázaro Garcia. Nós tínhamos um paciente, oriundo de Santa Catarina, que tinha uma lesão obstrutiva crítica no segmento proximal da coronária direita. Nós tínhamos o caso, mas não tínhamos o catéter. Grunds, lá na Suíça, em Genebra, já tinha feito o primeiro procedimento angioplástico em 1977 e publicou isso nos congressos. Ele apresentou o primeiro caso dele no congresso em Miami na década de 70, 80. Como não se tinha notícia de um procedimento tão maravilhoso e formidável que se tornou com o passar do tempo, ele a apresentou em um pôster no saguão do Congresso. Naquela época, os principais trabalhos mais redundantes eram apresentados em plateia. E ele, modestamente, apresentou o trabalho num saguão em pôster. Alguns espectadores simplesmente viram aquele trabalho. Com o tempo, a angioplastia evoluiu, né? E o primeiro caso que foi feito, como eu já disse antes, foi feito aqui na Santa Casa de Curitiba, primeiro do Brasil e o primeiro da América Latina. Como que foi feito? Nós tínhamos o paciente, como eu já disse, e não tínhamos o catéter. Conseguimos o catéter e naquela sala que hoje se atende os convênios, ali na Fricaneca, tinha um aparelho de raio-x que foi doado por uma instituição alemã e foi nesse aparelho que nós fizemos a primeira angioplastia. Com um catéter protótipo desenvolvido pelo Dr. Grundzig, o Constantino penetrou a lesão obstrutiva. Esse catéter tinha uma ponta rígida e no momento em que se colocou o catéter balão em cima da lesão obstrutiva, eu insuflei através de um mecanismo e com essa insuflada a artéria abriu. Foi a primeira angioplastia. Foi publicado em uma nota muito modesta na Gazeta do Povo, mas foi amplamente publicada na Folha de São Paulo. E a partir daí, então, nós começamos a realizar várias angioplastias, o procedimento evoluiu. No começo tivemos alguns problemas com reestenose, porque naquele tempo foram os primeiros procedimentos realizados. Hoje em dia, por exemplo, nós temos um índice de sucesso de mais de 90% a 95% numa angioplastia coronária. Naquele tempo, o índice de sucesso chegava a 40%, 50%. Nós estávamos começando a fazê-las. E, ao começar a realizar esses procedimentos, a medicação melhorou os resultados, a ponto de hoje, por exemplo, uma angioplastia coronária com implantação de stents tem uma reestenose abaixo de 10%, e justamente acontece nos bordos do stent, não dentro do stent. Então, foi um avanço formidável e nós estamos orgulhosos de termos participado e realizado, juntamente com o nosso colega na época, o Dr. Constantino, esse procedimento. Então nós começamos fazendo angioplastias em vasos únicos. Uma artéria, não nos aventurávamos a fazer 2, 3 artérias. Hoje, com a tecnologia avançada, com os medicamentos que temos à disposição, por exemplo, antiagregantes plaquetários, nós temos anticoagulantes, nós temos uma série de medicamentos que nos ajudam muito nos bons resultados. Essa foi a evolução.
E essa evolução permitiu que os casos tivessem cada vez mais sucesso, mais percentual de sucesso ao longo do tempo, né? Hoje em dia, a cardiologia evoluiu bastante. A partir da angioplastia, por exemplo, nós fazemos fechamento de comunicação interatrial, fechamento de CIV, tratamos canal arterial. E é interessante lembrar que, naquela época, nós fazíamos as angioplastias com cobertura cirúrgica. Sempre tinha uma equipe de cirurgia na sala, no sentido de prevenir qualquer complicação. Felizmente, nós não tivemos complicação assim importantes, apenas o casual que poderia acontecer. Mas sempre tínhamos um serviço de cirurgia cardíaca com equipe de anestesia pronta para atuar se alguma coisa não desse certo, se alguma coisa evoluísse para um procedimento que não tivesse um final feliz. Antes de tudo isso, é importante eu frisar uma coisa muito interessante. Nós éramos considerados, antes do advento da angioplastia, em fotógrafos dos cirurgiões. Nós fazíamos o cateterismo, nós detectávamos as lesões e quando tinha indicação de cirurgia, ia para o cirurgião. A partir da primeira angioplastia, o campo ficou dividido. Parte dos procedimentos que iam para a cirurgia tinham bons resultados da angioplastia e a população ficou sabendo disso. Então, muitas vezes, os pacientes sentavam diante de nós e diziam: doutor, eu não quero operar, eu quero fazer angioplastia, porque o meu vizinho fez, porque eu tenho visto tão bons resultados e eu tenho medo até de abrirem o meu peito. Então eu prefiro que faça uma punção na minha artéria femoral, ou na radial, ou na braquial, e com o catéter eu possa desentupir a minha artéria e colocar um stent. Mas cirurgia tem o seu campo de atuação. Há casos em que o cirurgião cardíaco tem que intervir. Lesão de tronco, lesão de múltiplos vasos, em que colocar 3, 4 stents não vale a pena, é melhor fazer 3, 4 pontos de safena. Então, cada caso é um caso. E aqui nós temos uma equipe que é o Heart Team. O Heart Team é constituído por um hemodinamicista, um cirurgião, um cardiologista clínico e um anestesista, que discute o caso para poder indicar o melhor procedimento.